A fortuna não é uma deusa cega que distribui seus favores aleatoriamente entre os homens. Ela é uma força que testa a vontade, que desafia a determinação, que se curva apenas diante daqueles que ousam enfrentá-la com audácia inabalável. Maquiavel compreendeu esta verdade há 5 séculos, quando escreveu que a fortuna é mulher, e para mantê-la submissa é necessário bater-lhe e contrariá-la. Em linguagem moderna, isto significa que a riqueza, o poder e o sucesso não caem no colo dos tímidos, dos hesitantes, dos que esperam permissão para agir. Eles pertencem aos audaciosos. Observe ao seu redor. Quem são aqueles que verdadeiramente conquistaram a riqueza em nosso tempo? São os que seguiram convenções, que obedeceram a todas as regras estabelecidas, que nunca ousaram perturbar a ordem. Ou são aqueles que, como leões famintos, avançaram com determinação implacável em direção ao que desejavam, indiferentes aos obstáculos que se erguiam à sua frente. A história não lembra os cautelosos, ela celebra os audaciosos. Rockefeller não construiu seu império de petróleo pedindo licença. Carnegie não forjou seu império de aço esperando que outros lhe cedessem espaço. Jobs não revolucionou a tecnologia seguindo manuais existentes. Bezos não transformou o comércio global obedecendo às convenções do varejo. Eles compreenderam instintivamente o que Maquiavel ensinou, que metade de nossas ações são governadas pela fortuna, mas a outra metade está em nosso poder. A verdade incômoda que poucos têm coragem de encarar é que a riqueza raramente é conquistada através da bondade, da paciência ou da conformidade. Estas virtudes, tão celebradas nas fábulas infantis, têm pouco valor no campo de batalha onde as fortunas são feitas e perdidas. A riqueza é conquistada através da audácia calculada, da vontade inflexível e da disposição para agir quando outros hesitam. Pense nos momentos decisivos de sua vida. Foram suas ações cautelosas que produziram os maiores avanços? Ou foram os momentos em que você ousou ir além do confortável quando arriscou o fracasso em busca de algo maior? A verdade que você já conhece, mas talvez tema admitir, é que a fortuna sempre favoreceu seus momentos de audácia. Maquiavel observou que os homens caminham por estradas já trilhadas, seguindo os passos de outros. Mas aqueles que realmente conquistam a riqueza são os que abrem novos caminhos, que traçam rotas onde ninguém ousou ir antes. Eles não imitam, eles inovam, não seguem, lideram, não reagem, agem. E é precisamente esta disposição para agir, para avançar quando outros recuam, que separa os conquistadores dos conquistados. A fortuna, essa força que muitos chamam de sorte, não é cega nem aleatória. Ela é atraída pela audácia como o metal é atraído pelo ímã. Ela testa os homens, desafia sua resolução e cede apenas diante daqueles que demonstram a firmeza necessária para dominá-la. A fortuna respeita a força, não a fraqueza. Ela recompensa a ação, não a contemplação. Ela se curva diante da audácia, não da cautela. Considere a natureza da oportunidade. Ela não anuncia sua chegada com trombetas e fanfarras. Ela surge silenciosamente, disfarçada de problema, de crise, de momento de decisão. Os tímidos a veem como ameaça e recuam. Os audaciosos a reconhecem como a fortuna batendo à porta e avançam para recebê-la. É neste momento crucial, neste instante de decisão, que os destinos são selados, que as fortunas são feitas ou perdidas. A história de Andrew Carnegie ilustra perfeitamente esta verdade. Nascido na pobreza na Escócia, emigrou para a América sem nada além de sua determinação. Enquanto outros viam apenas dificuldades, Carnegie enxergou oportunidades. Quando a indústria do aço estava em seus primórdios, ele não hesitou em investir tudo o que tinha, e mais ainda para construir o que se tornaria o maior império siderúrgico do mundo.
Sua audácia calculada transformou-o de imigrante pobre em um dos homens mais ricos da história. A fortuna não o favoreceu por acaso. Ela se rendeu à sua audácia implacável. O mesmo padrão se repete em todas as grandes histórias de riqueza. Quando John D. Rockefeller viu o caos da nascente indústria petrolífera, ele não esperou que outros organizassem o mercado. Com audácia calculada, ele consolidou o setor, eliminando a concorrência ineficiente e construindo a Standard Oil, que controlaria 90% do refino de petróleo americano. Seus concorrentes o chamavam de implacável, de impiedoso. Mas Rockefeller sabia o que Maquiavel ensinou, que na conquista da riqueza é melhor ser temido do que amado. A verdade que poucos têm coragem de admitir é que a riqueza não é conquistada através da bondade ou da generosidade. Estas virtudes têm seu lugar, mas não no momento da conquista. Como Maquiavel observou, o príncipe que deseja manter o que conquistou não pode ser sempre bom, pois o mundo ao seu redor não é bom. Da mesma forma, aquele que deseja conquistar a riqueza em um mundo competitivo não pode se dar ao luxo de jogar pelas regras que os outros estabeleceram para mantê-lo em seu lugar. Observe como os verdadeiramente ricos agem, não o que dizem. Eles são calculistas em suas decisões. Eles são estratégicos em suas alianças. Eles são implacáveis quando necessário e generosos quando isto serve aos seus propósitos. Eles compreendem que a riqueza não é apenas dinheiro, é poder, é influência, é a capacidade de moldar o mundo segundo sua visão. E eles sabem que este poder não é concedido aos tímidos ou aos excessivamente escrupulosos. A fortuna testa os homens. Ela lança desafios, cria obstáculos, apresenta crises que parecem intransponíveis. Estas não são punições, são testes. A fortuna observa como você responde. Recua com medo? Paralisa-se com dúvidas? Ou avança com a audácia de quem sabe que os maiores tesouros estão guardados atrás das portas mais assustadoras? Henry Ford enfrentou o fracasso repetidamente antes de revolucionar a indústria automobilística. Suas primeiras empresas quebraram. Seus primeiros projetos falharam. Investidores perderam a confiança nele. Mas Ford possuía aquela qualidade essencial que Maquiavel identificou nos grandes conquistadores, a virtude, aquela combinação de coragem, astúcia e determinação que permite a um homem dobrar a fortuna à sua vontade. Quando outros viram apenas fracasso, Ford viu lições. Quando banqueiros fecharam suas portas, ele encontrou novos caminhos. Sua audácia não era temeridade. Era calculada, estratégica, baseada em uma visão clara do futuro que apenas ele conseguia enxergar. A verdade sobre a conquista da riqueza é que ela exige uma mentalidade que poucos possuem e muitos temem. Adotar é a mentalidade do conquistador, não do conquistado. É a disposição para ver o mundo não como ele é, mas como poderia ser sob seu comando. É a capacidade de identificar oportunidades onde outros veem apenas problemas. É a coragem de agir quando outros hesitam. Maquiavel compreendeu que os homens geralmente seguem um de dois caminhos, o da cautela ou o da impetuosidade. Os cautelosos avançam lentamente, protegendo-se a cada passo, evitando riscos, buscando segurança acima de tudo. Os impetuosos lançam-se adiante, confiando em sua capacidade de superar obstáculos, dispostos a enfrentar perigos em busca de grandes recompensas. E embora ambos os caminhos tenham seus méritos, a história mostra claramente que as maiores fortunas foram conquistadas por aqueles que souberam ser impetuosos no momento certo. Considere Elon Musk, um príncipe moderno que compreendeu perfeitamente esta lição. Quando vendeu o PayPal, poderia ter se contentado com o conforto de sua primeira fortuna. Em vez disso, investiu tudo o que tinha em empreendimentos que especialistas consideravam impossíveis. Carros elétricos viáveis,
foguetes reutilizáveis, integração cérebro-máquina. Cada um destes projetos representava um risco enorme. Cada um exigia uma audácia que beirava a temeridade. Mas Musk, como os grandes conquistadores antes dele, sabia que a fortuna favorece os audaciosos. Hoje, sua riqueza e influência excedem, em muito, o que teria conseguido seguindo o caminho da cautela. A lição é clara. A fortuna não é conquistada através da timidez. Ela é dominada através da audácia calculada, da disposição para agir decisivamente quando outros hesitam, da capacidade de ver oportunidades onde outros veem apenas riscos. Como Maquiavel observou, os homens nunca fazem o bem a não ser por necessidade. A necessidade, seja ela nascida da ambição, da visão ou da determinação, é o que impulsiona os grandes conquistadores. Mas entenda, a audácia de que falamos não é imprudência, não é a temeridade do jogador que aposta tudo em um lance de dados. É a audácia calculada do estrategista que avalia o campo de batalha, identifica o momento propício e então ataca com toda a força à sua disposição. É a audácia de quem compreende que, como ensinou Maquiavel, nas ações de todos os homens e especialmente dos príncipes, onde não há tribunal ao qual recorrer, o que importa é o resultado final. O resultado final. Esta é a medida pela qual os conquistadores de riqueza são julgados. Não por suas intenções, não por seus métodos, não pelos obstáculos que enfrentaram, mas pelo resultado final de suas ações. Steve Jobs não é lembrado pelas inúmeras falhas de seus produtos iniciais, pela forma como tratava seus subordinados ou pelas decisões controversas que tomou. Ele é celebrado pelo resultado final. A transformação da Apple de empresa falida em uma das mais valiosas do mundo. A revolução que promoveu na forma como interagimos com a tecnologia. A verdade incômoda é que o caminho para a riqueza raramente é limpo ou direto. Ele é sinuoso, muitas vezes obscuro, frequentemente contestado. Aqueles que o percorrem com sucesso não são necessariamente os mais virtuosos, os mais educados ou os mais talentosos. São os mais audaciosos, os mais determinados, os que compreendem que, como Maquiavel ensinou, um homem que deseja fazer profissão de bondade em tudo, necessariamente se arruína entre tantos que não são bons. Esta não é uma licença para a imoralidade ou a crueldade desnecessária. É um reconhecimento da realidade do mundo em que vivemos. Um mundo onde a riqueza não é distribuída igualmente ou justamente, mas conquistada por aqueles que têm a audácia de buscá-la e a determinação de mantê-la. Um mundo onde, como observou Maquiavel, os homens esquecem mais rapidamente a morte de seu pai do que a perda de seu patrimônio. Pense nos impérios empresariais de nosso tempo. Foram construídos por homens e mulheres que seguiram convenções, que esperaram sua vez, que pediram permissão para inovar? Ou foram erguidos por aqueles que desafiaram o status quo, que ignoraram os críticos, que avançaram impiedosamente em direção à sua visão, indiferentes aos obstáculos que se interpunham em seu caminho? Jeff Bezos não construiu a Amazon pedindo licença aos varejistas estabelecidos. Ele viu uma oportunidade que outros não enxergavam e avançou com determinação implacável, mesmo quando Wall Street duvidava, mesmo quando concorrentes zombavam, mesmo quando seu próprio modelo de negócios parecia insustentável. Sua audácia não era cega, era calculada, baseada em uma visão clara do futuro do comércio. E a fortuna, como sempre, favoreceu o audacioso. A lição que Maquiavel nos ensina e que os grandes conquistadores de riqueza compreenderam instintivamente é que a fortuna não é uma força externa sobre a qual não temos controle. Ela é um adversário que pode ser dominado, uma força que pode ser dobrada à nossa vontade, mas apenas por aqueles que possuem a audácia necessária para enfrentá-la.
Considere como os verdadeiramente ricos respondem às crises. Quando os mercados desabam, quando economias colapsam, quando indústrias inteiras são disrompidas, os tímidos recuam, protegem o que têm, esperam que a tempestade passe. Os audaciosos, por outro lado, avançam. Eles veem nas crises não ameaças, mas oportunidades, chances de adquirir ativos desvalorizados, de eliminar concorrentes enfraquecidos, de redefinir as regras do jogo a seu favor. Warren Buffett, frequentemente retratado como um investidor conservador, demonstra, na verdade, uma audácia calculada que poucos compreendem. Seu mantra: seja temeroso quando outros são gananciosos e ganancioso quando outros são temerosos, é pura sabedoria maquiavélica. Quando o pânico domina os mercados, quando investidores fogem em desespero, Buffett avança com bilhões, adquirindo empresas sólidas a preços de liquidação. Sua aparente cautela mascara uma audácia profunda, a disposição para agir decisivamente quando outros paralisam-se com medo. A verdade sobre quem realmente conquista a riqueza é que são aqueles que compreendem o papel dual da fortuna e da virtude. A fortuna cria oportunidades, abre portas, apresenta momentos decisivos, mas é a virtude, aquela combinação de audácia, astúcia e determinação, que permite aproveitar estas oportunidades, atravessar estas portas, capitalizar sobre estes momentos. Maquiavel observou que não existe nada mais difícil de executar, nem de sucesso mais duvidoso, nem mais perigoso de conduzir do que iniciar uma nova ordem das coisas. Os verdadeiros conquistadores de riqueza são precisamente aqueles que têm a audácia de iniciar uma nova ordem das coisas, de desafiar convenções, de redefinir indústrias, de criar mercados onde antes não existiam. Pense em como Oprah Winfrey transformou-se de apresentadora local em bilionária e ícone cultural. Ela não seguiu o modelo estabelecido de talk shows. Ela o reinventou, focando na autenticidade emocional quando outros buscavam sensacionalismo barato. Quando executivos de TV duvidaram de sua abordagem, ela não recuou. Avançou com ainda mais determinação. Quando teve a oportunidade de possuir seu próprio show, em vez de apenas apresentá-lo, ela assumiu o risco, compreendendo instintivamente o que Maquiavel ensinou, que a propriedade é poder e que o poder é o fundamento da riqueza duradoura. Fortuna testa não apenas nossa audácia, mas nossa resiliência. Ela lança obstáculos em nosso caminho não para nos deter, mas para verificar se somos dignos das recompensas que buscamos. Como observou Maquiavel, um príncipe deve demonstrar-se um amante das virtudes, honrando os homens excelentes em cada arte. Da mesma forma, a fortuna honra aqueles que demonstram excelência na arte da perseverança, que se recusam a aceitar a derrota, que transformam fracassos em lições e obstáculos em degraus. Thomas Edison, talvez o maior inventor empresário da história americana, falhou mais de 1000 vezes antes de criar uma lâmpada viável. Quando um repórter perguntou como se sentia ao falhar tantas vezes, Edison respondeu: "Eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Esta não é apenas uma citação inspiradora, é uma demonstração perfeita da mentalidade que conquista a fortuna. Edison compreendia que cada fracasso o aproximava do sucesso, que cada tentativa mal-sucedida eliminava uma possibilidade e o direcionava para a solução correta. Sua audácia não estava apenas em tentar o que ninguém havia conseguido antes, mas em persistir quando qualquer homem razoável teria desistido. A verdade sobre a conquista da riqueza é que ela raramente ocorre no primeiro esforço. Os impérios não são construídos da noite para o dia. As fortunas não são acumuladas em um único lance audacioso. Elas são o resultado de audácia sustentada, de determinação inabalável.
da capacidade de aprender com os fracassos e avançar com ainda mais resolução. Walt Disney foi à falência várias vezes antes de criar seu império de entretenimento. Henry Ford viu suas primeiras empresas automobilísticas fracassarem completamente. J.K. Rowling teve seu manuscrito rejeitado por 12 editoras antes de encontrar alguém disposto a publicar Harry Potter. O que separou estes conquistadores dos inúmeros outros que desistiram ao primeiro obstáculo foi sua audácia persistente, a recusa em aceitar a derrota como final, a determinação de continuar avançando mesmo quando tudo parecia perdido. Maquiavel compreendeu que os homens nunca acreditam que algo novo funcionará até verem com seus próprios olhos. Os verdadeiros inovadores, os criadores de riqueza, são aqueles que têm a audácia de acreditar no que ainda não existe, de visualizar possibilidades que outros não conseguem enxergar, de perseguir visões que os sensatos consideram impossíveis. Quando Elon Musk anunciou que construiria foguetes reutilizáveis, especialistas riram. Quando declarou que revolucionaria a indústria automobilística com carros elétricos, analistas duvidaram. Quando prometeu túneis de alta velocidade sob cidades congestionadas, críticos zombaram. Mas Musk, como todos os grandes conquistadores antes dele, possuía aquela qualidade essencial que Maquiavel identificou: a audácia de desafiar o consenso, de ignorar os impossíveis estabelecidos, de avançar com determinação inabalável em direção a uma visão que apenas ele conseguia ver claramente. A fortuna não favorece os conformistas. Ela não recompensa aqueles que seguem caminhos seguros, que aceitam limitações impostas por outros, que se contentam com migalhas quando poderiam conquistar banquetes. Ela se rende apenas àqueles que têm a audácia de desafiá-la, de encará-la, sem medo de dobrar sua vontade através de ação decisiva e persistente. Considere sua própria vida. Os momentos em que você mais avançou, em que conquistou o que parecia impossível, foram momentos de cautela ou de audácia. Foram instantes em que você seguiu convenções ou em que as desafiou. Foram períodos em que você aceitou limitações ou em que se recusou a reconhecê-las. A verdade que você já conhece, mas talvez tema admitir, é que seus maiores avanços vieram de seus momentos mais audaciosos. Foram as vezes em que você arriscou o fracasso, em que avançou sem garantias, em que apostou em si mesmo quando outros duvidavam. Estes foram os momentos em que a fortuna, reconhecendo sua audácia, inclinou-se diante de sua determinação. A conquista da riqueza não é para os tímidos, para os hesitantes, para os que esperam permissão para agir. É para os audaciosos, para os determinados, para aqueles que compreendem que, como Maquiavel ensinou, onde a vontade está pronta e a coragem não falha, os meios raramente são deficientes. Os meios raramente são deficientes. Pondere esta verdade profunda. O que realmente impede a maioria das pessoas de conquistar a riqueza não é a falta de recursos, de educação, de conexões ou de oportunidades. É a falta de audácia, a coragem de agir decisivamente, de assumir riscos calculados, de avançar quando outros recuam. Ray Kroc não inventou o hambúrguer ou mesmo o conceito de fast food. O que ele possuía era a audácia de enxergar o potencial de um pequeno restaurante em San Bernardino e transformá-lo no império global do McDonald's. Sam Walton não revolucionou o varejo com tecnologia avançada ou produtos inovadores. Sua genialidade estava na audácia de desafiar convenções estabelecidas sobre localização de lojas, gestão de inventário e relacionamento com fornecedores. A verdade sobre quem realmente conquista a riqueza é que são aqueles que têm a audácia de ver além do óbvio, de questionar o estabelecido, de imaginar possibilidades que outros descartam como impossíveis.
São os que compreendem instintivamente o que Maquiavel ensinou: que um homem prudente deve sempre seguir os caminhos trilhados por grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes. Mas observe atentamente. Imitar a excelência não significa copiar métodos específicos. Significa adotar a mentalidade, a abordagem, a audácia calculada que permitiu aos grandes conquistadores dobrar a fortuna à sua vontade. Steve Jobs não construiu a Apple imitando a IBM. Ele estudou os princípios de design, a atenção aos detalhes e a visão de longo prazo que caracterizavam os grandes inovadores antes dele. E então aplicou estes princípios de formas completamente novas. A fortuna favorece não apenas os audaciosos, mas os preparados. Como Maquiavel observou, não se deve acreditar que um Estado possa sempre escolher caminhos seguros, mas deve-se considerar que todos os caminhos são duvidosos. Os verdadeiros conquistadores de riqueza compreendem esta verdade fundamental. Eles não esperam certezas, elas não existem. Eles não buscam garantias, são ilusórias. Em vez disso, eles se preparam meticulosamente, estudam incansavelmente, desenvolvem habilidades constantemente, para que quando a oportunidade surgir, quando a fortuna bater à porta, estejam prontos para agir com audácia decisiva. Warren Buffett passa 5 a 6 horas por dia lendo relatórios anuais, jornais, revistas, livros, acumulando conhecimento que lhe permite reconhecer oportunidades que outros não veem. Elon Musk estudou física, engenharia, design e negócios, construindo um repertório de conhecimentos que lhe permite inovar em múltiplos campos simultaneamente. Oprah Winfrey desenvolveu não apenas suas habilidades como comunicadora, mas seu entendimento da psicologia humana, das tendências culturais e das dinâmicas de mídia. A lição é clara: a audácia sem preparação é temeridade. A preparação sem audácia é estéril, é a combinação de ambas. A audácia informada, a ousadia calculada, que permite conquistar verdadeiramente a fortuna. Maquiavel compreendeu que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Os verdadeiros conquistadores de riqueza são aqueles que veem além das aparências, que compreendem as forças subjacentes, que identificam padrões e tendências invisíveis para a maioria. Esta visão mais profunda não é mística ou inata, é o resultado de observação constante, de análise rigorosa, de questionamento persistente. Jeff Bezos não criou a Amazon porque viu que as pessoas queriam comprar livros online. Ele a criou porque compreendeu fundamentalmente que a internet eliminaria intermediários e permitiria eficiências logísticas sem precedentes. Sua visão ia muito além do óbvio. Ela penetrava nas forças econômicas subjacentes que remodelariam o comércio global. A verdade sobre quem realmente conquista a riqueza é que são aqueles que compreendem não apenas o que é, mas o que será. Eles não reagem a tendências, eles as antecipam. Não seguem mudanças, eles as iniciam. Não se adaptam ao futuro, eles o criam. E esta capacidade de ver além do horizonte, de enxergar possibilidades que outros não conseguem imaginar, é o que lhes permite agir com a audácia necessária para dobrar a fortuna à sua vontade. Como Maquiavel observou, o homem que se adapta seu procedimento aos tempos prospera. E da mesma forma, o homem que age contrariamente aos tempos se arruína. Os verdadeiros conquistadores de riqueza são mestres desta adaptação. Não no sentido de conformidade passiva, mas de alinhamento estratégico. Eles compreendem as forças em jogo, identificam para onde sopram os ventos da mudança e então
posicionam suas velas para capturar estes ventos com máxima eficiência. Bill Gates não inventou o sistema operacional ou o computador pessoal. Sua genialidade estava em reconhecer que o software, não o hardware, seria o verdadeiro criador de valor na era digital emergente. Quando outros focavam em construir máquinas melhores, Gates concentrou-se em controlar o sistema que as faria funcionar. Esta visão, combinada com a audácia de executá-la implacavelmente, transformou-o no homem mais rico do mundo por décadas. A fortuna favorece não apenas os audaciosos, mas os visionários, aqueles que enxergam possibilidades onde outros veem apenas o presente. Como Maquiavel ensinou, um príncipe deve ter a mente disposta a se voltar em qualquer direção conforme os ventos da fortuna e as variações das coisas exigem. Esta flexibilidade estratégica, esta capacidade de pivotar decisivamente quando as circunstâncias mudam, é o que permite aos verdadeiros conquistadores não apenas acumular riqueza, mas mantê-la e multiplicá-la através do tempo. Reed Hastings transformou a Netflix de uma empresa de aluguel de DVDs pelo correio em um gigante global de streaming, reconhecendo que a internet eventualmente tornaria seu modelo de negócios original obsoleto. Em vez de agarrar-se ao passado, ele pivotou audaciosamente para o futuro, investindo bilhões em uma visão que muitos consideravam prematura ou arriscada demais. Hoje, a Netflix vale mais que estúdios centenários de Hollywood, precisamente porque seu líder teve a audácia de abandonar um modelo lucrativo em favor de um futuro incerto, mas potencialmente muito maior. Verdade final sobre quem realmente conquista a riqueza é que são aqueles que compreendem que a fortuna não é conquistada uma única vez, mas continuamente. A audácia não é um ato isolado, mas uma postura persistente. A visão não é uma revelação momentânea, mas uma busca constante. Como Maquiavel observou, os homens raramente sabem ser totalmente bons ou totalmente maus. Da mesma forma, a conquista da riqueza raramente é absoluta ou definitiva. É um processo contínuo de adaptação, inovação e reinvenção. A fortuna favorece os audaciosos não porque eles são especiais ou escolhidos, mas porque eles ousam agir quando outros apenas sonham, porque eles avançam quando outros recuam, porque eles persistem quando outros desistem. A riqueza não é um prêmio concedido aos virtuosos ou aos sortudos, é uma conquista alcançada por aqueles que têm a audácia de buscá-la, a visão para enxergá-la e a determinação para mantê-la. Você agora conhece a verdade sobre quem realmente conquista a riqueza. A questão que resta é: terá você a audácia necessária para ser um deles? A fortuna espera sua resposta.